Meus queridos amigos, boa tarde. O meu nome é José Carlos, sou aqui de São Paulo, capital, e me sinto assim muito honrado, muito feliz, muito contente pelo convite que me fez, né, o senhor Maurício, para que eu novamente pudesse trazer a todos vocês uma reflexão sobre as obras maravilhosas, né, de Amélia Rodrigues, nesse projeto iluminado, que com certeza alguém um dia teve assim essa sublime inspiração sobre o projeto Jesus, luz de nossas vidas. Que maravilha! Quanta luz, quanta mensagem, quantas reflexões. E parabéns a todos, né? Então, da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, Ponta Grossa, Paraná. Nessa quarta-feira, né, no dia 22 de fevereiro de 23, às 16 horas, estamos aqui para mais uma leitura de uma página trazida pela psicografia desse missionário Divaldo Pereira Franco, que até hoje está numa gloriosa atividade, ainda divulgando a nossa doutrina espírita, né? Dando assim o seu grande contributo. Divaldo é simplesmente um ser maravilhoso, um ser assim incansável. Pois bem, nós temos o hábito de inicialmente agradecermos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e convidar os amigos, né, o copinho com água ou a garrafinha com água, para que, nesse momento, pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, que nos fortaleça, e gratidão a todos vocês, gratidão a todos mesmo, né? Uma boa tarde aí, as pessoas que estão nos prestigiando, que estão adentrando aí o canal de Ponta Grossa, Paraná, pedindo a Jesus que abençoe a todos. Gratidão, né? Gratidão de vocês permitirem que nós adentramos, né, os lares de vocês, o pensamento, o coração, e lembramos sempre da mensagem do Cristo, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará. E ele está. Confiemos que ele está, temos certeza que a partir do momento em que nós nos conectamos com a espiritualidade, nós, com certeza, recebemos da espiritualidade essas bênçãos, os bons fluidos, as boas energias, como nesse momento, como nesse instante, durante a nossa singela preleção. Gente, e hoje nós escolhemos, né, uma mensagem dessa obra fantástica, chamada Trigo de Deus, e nós escolhemos a mensagem, né? Nós escolhemos a mensagem Trigo de Deus, que foi psicografada pelo Divaldo no dia 30 de dezembro do ano de 1992, por esse espírito maravilhoso, Amélia Rodrigues, que tem assim um conteúdo imenso de mensagens sobre Jesus, que vem nos iluminando, vem nos esclarecendo, vem nos incentivando a cada momento, a cada instante. O que é importante de nós inicialmente dizer é que essas obras de Amélia Rodrigues não são livros para nós lermos rapidamente, né? Não. São mensagens que nós podemos escolher e fazê-la todo dia ler e refletir, e meditar, e voltar nas entrelinhas, e observar, né, a profundidade da mensagem de Amélia Rodrigues. Porque as obras de Amélia Rodrigues,
que faz reviver o Cristo em nossas vidas, tem um grande propósito. Tem um grande propósito, né? O propósito é de nos iluminar, de nos preparar, de nos conscientizar para o trabalho espiritual, ok? Então, nós escolhemos, né, essa mensagem intitulada Trigo de Deus, e nós fizemos, assim, uns apontamentos, e gostaríamos de compartilhar com vocês, ok? Então, vamos lá. Amélia Rodrigues inicia afirmando que aqueles eram dias semelhantes a estes. O poder temporal galopava o ginete, que é um cavalo adestrado, das ambições desmedidas, submetendo povos e nações ao talante, à dominação das suas arbitrariedades. Então, ela vem nos dizer que o sofrimento existia lá, existia aqui, o orgulho existia lá, existia hoje, a dominação dos poderosos, dos famosos, dos intelectuais, sem consciência espiritual, existia lá, existia aqui, né? E que aqueles que dominavam naquele momento, de forma nenhuma tinha consideração ao povo. E eles dominavam de forma arbitrária, não dando ao povo, não dando a quem quer que seja, né, nenhum respaldo, nenhuma ajuda, nem tinham por eles qualquer tipo de consideração. A criatura humana, despojada dos direitos legais, porque havia uma grande divisão dos poderosos e dos escravos serviçais. Os poderosos determinavam as leis e eles faziam o que bem entendiam. E se algum daqueles que eram humildes e pobres tentasse recorrer, né, a algum bem legal, não tinha direito, né, não tinha. Era simplesmente, muitas das vezes, eliminados. Então, ela diz que valia menos que um animal de carga. Viviam sob terríveis inquietações, porque qualquer deslize, qualquer coisa que pudesse fazer, eles seriam simplesmente escravizados, seriam mortos, sem consideração nenhuma, nenhuma mesmo, né? A terra era, então, uma imensa seara, na qual o trigo se encontrava mirrado, vencido pelo escauracho, que é uma planta daninha, que é uma planta que destrói, devoradora, né? Então, o trigo ainda, a mensagem de Jesus não estava presente. Ela vai chegar, né? Ela vai chegar para fazer a sua parte, através daqueles que haverão de assimilar a mensagem do Cristo, divulgar a sua mensagem. Mas Amélia Rodrigues continua afirmando ainda que a fome, que a doença, que a viuvez, a orfandade, outras tantas coisas eram desprezados pelos ricos e poderosos. Eles dominavam, eles tinham poder. Eles determinavam as leis a seu bel prazer. Mas Amélia diz que ainda hoje permanece quase tudo assim, de uma forma camuflada, ainda os poderosos, os famosos, os intelectuais, os dominadores, né? Ainda eles, de uma certa forma ou de outra, eles controlam tudo e todos. Por causa de quê? Por causa de uma grande chaga que ainda envolve todos nós, espíritos imperfeitos, que é o egoísmo. O egoísmo. Então, tanto lá, naquele tempo, quanto hoje, ainda o egoísmo é muito grande nos corações dos homens. O que é o egoísmo?
O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. O egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem, não considerando o de outrem. E aqui nós gostaríamos de fazer assim uma observação, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que amar ao próximo como a si mesmo, nós temos no item 11 uma das mais belas mensagens do Evangelho. É lógico que o Evangelho é um roteiro para todos nós, o Evangelho é um livro sublime, né? Mas vocês percebem que Emmanuel, Paris, 1861, ele nos traz essa mensagem sobre egoísmo em 3 parágrafos, gente. Em 3 parágrafos, ele nos mostra que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Se ela fosse extirpada, com toda certeza a humanidade daria um grande salto para a espiritualidade. Então, quem puder, né, se apropriar do Evangelho, que também é um outro livro que não é para ser lido rapidamente, mas sim para cada página, cada mensagem ser relida, ser refletida, ser repensada para ser colocada em prática, para que nós possamos interiorizar e não esquecer nunca, né, de colocar em prática. Então, quando Kardec nos traz o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, Emmanuel, naquela época, já estava junto, né, naquela pleia de entidades espirituais, com Kardec, com o Espírito de Verdade, com São Luís, com Fénelon, com Sócrates, com Platão, com o Espírito de Verdade, e também, né, com João Evangelista. Ok? Então, é muito importante, né, a gente saber dessas questões importantes para nós. Pois bem, foi nessa paisagem que veio Jesus apresentar a doutrina do amor, propondo a solidariedade fraternal. Como diz a Amélia Rodrigues. O que é a solidariedade fraternal? É o caráter, é o compromisso com o próximo, é a tolerância, é o carinho, é o respeito, é o agregar, é a empatia. Que essa mensagem vem de encontro àquilo que nós precisamos colocar em prática. Desde ontem como hoje, as mensagens de Jesus ainda nos chamam a atenção para a prática do amor, da caridade, da solidariedade. E todo o empenho de Jesus, centrou-se na transformação moral da criatura terrestre. Na transformação moral da criatura terrestre, que deveria considerar como essencial a sua destinação espiritual. O mundo espiritual. Como, né, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma que meu reino não é deste mundo. E aí nós vamos vendo que aqueles que se dedicam e trabalham com Jesus, por Jesus, pela sua mensagem, estarão lhe preparando uma vida no mundo espiritual bem melhor do que aquela que quando para cá nós viemos. Então, a nossa destinação é a vida espiritual. Porque ainda existe muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo nesse planeta de expiações e provas. A sua boa nova é toda uma cascata de luz. Olha que a Amélia Rodrigues é maravilhosa. É incrível. A sua boa nova é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade. O trigo bom da sua palavra lentamente foi se generalizando na gleba imensa, enquanto a erva má era arrancada e levada à fogueira. Então, a partir de Jesus,
O homem novo começa a despertar em cada coração humano. É a luta do homem novo contra o homem velho. O homem velho é o homem de orgulho, da vaidade, do egoísmo, da intolerância, da maldade, da ira, da raiva, do ódio, da briga, né? Que nós somos espíritos milenários que reencarnamos e nós interiorizamos esse lado ruim da erva daninha. Aí Jesus chega com essa proposta do homem novo, né? Então é uma luta nossa contra o homem velho, contra aquilo que está enraizado em nós. Quem é que vai ganhar? Aquele a quem mais nós dermos alimento. Se dermos alimento ao amor, à caridade, à solidariedade, é isso que vai vencer o homem velho. E nós estamos aqui na Terra exatamente para vencer, né? Vencer essa erva daninha que teima permanecer ainda no coração dos homens, das pessoas, dos seres humanos. Depois dele, quando o incêndio do amor, depois dele, de Jesus, quando o incêndio do amor tomou conta das vidas e os mártires se levantaram para glorificá-lo, colocando sobre os ombros as cruzes dos testemunhos, aí surgem, né, os valorosos defensores da Boa Nova, a ponto de darem a própria vida por amor a Jesus. E nós perguntamos, que homem é esse? Que homem é esse que tem o poder de nos tocar profundamente a ponto de nos entregarmos a própria vida por amor a Jesus? E aí ela fala de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi pupilo de João Evangelista, um grande divulgador do Evangelho, da proposta do Cristo. E aí ele ouvia, né, que os seus amigos, vez que outra, eram entregues à fogueira, ao circo máximo, eram sacrificados. E ele tinha uma esperança que um dia também viesse dar testemunho por amor a Jesus, até que um dia ele foi preso, né? Ele foi preso no primeiro século do cristianismo. 10 soldados levam Inácio de Antioquia fortemente acorrentado para Roma. E quando ele chega naquela colina, de uma manhã ensolarada, ele começa a sorrir. E ele sorri tranquilamente, ali com fome, com sede, acorrentado. Ele contempla aquela maravilhosa Roma. Os 10 soldados, ficam assim estarrecidos, porque eles tinham um certo receio místico, né, daqueles que seguiam Jesus. O comandante, no entanto, vai à frente de Inácio e estruge ele, né, bate na sua face, na sua boca, né, e onde surge um filete de sangue, e grita: você, Inácio, deve estar louco, assim como outros tantos cristãos, porque eu percebo que todos aqueles que seguem esse Jesus, o carpinteiro, que se deixou imolar na cruz, são todos loucos. E você sabe perfeitamente que logo mais você terá as tuas carnes devoradas pelos leões, porque você vai ser jogado no circo máximo. Falava ele de forma sarcástica. Mas Inácio de Antioquia não se desequilibrou. Mantinha sereno, tranquilo, espiritualizado. Fazia parte das suas grandes conquistas, percebe? Ele já interiorizara o homem novo, de compreender, de perdoar, de não se deixar abalar, não deixava despertar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ele, então, simplesmente disse aos soldados: eu sorrio, porque durante toda a minha vida eu sonhava de ver Roma. E agora, eu olhando essa bela cidade, eu não sabia que ela era tão assim grandiosa.
Porque daqui dessa colina eu contemplo a multiplicidade dos casarios multicoloridos, das estradas pavimentadas, dos jardins floridos das árvores, o castelo, o palácio do imperador, a Via Ápia, o Circo Máximo. Então eu sorrio. Eu sorrio porque esse Deus, da sua infinita misericórdia, soube lhes dar uma cidade tão maravilhosa. Eu já fico imaginando que cidade maravilhosa não os dará a todos aqueles que se dizem cristãos e cumprem, né, as regras do amor, da solidariedade, do perdão, como nos trouxe o seu Filho maior, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, se Deus deu a vocês, que são abutres venais, que matam, que escravizam, que roubam uma bela cidade, que cidade luminosa não dará aos verdadeiros cristãos? Aqueles que se dizem e que cumprem verdadeiramente as leis de Deus. E aí, Inácio de Antioquia disse, mais adiante, sou trigo de Deus e desejo ser triturado, e os dentes das feras devem moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Então, diante de toda a sua dedicação, diante de toda a sua luta de divulgar o Evangelho, ele ainda estava ali diante do testemunho final de dar a sua própria vida. E percebe que nada os intimidavam. Porque a cada leva que era jogado no Circo Máximo, dali a alguns dias triplicavam, multiplicavam-se. E os cristãos daquela época, para eles orarem a Jesus, para fazer as preleções para o Evangelho de Mateus, eles se recolhiam nas catacumbas, nos cemitérios, em regiões florestais arborizadas, nas casas de algumas pessoas. E eles sabiam, gente, que se eles fossem denunciados, se eles fossem pegos, eles seriam levados ao Circo Máximo. Eles seriam mortos, teriam todos os seus bens confiscados. As mulheres seriam violentadas, a nudez expostas e seriam queimadas. Mas o amor a Jesus, a prática do bem era muito maior. Eu acredito que foi um grande contingente de espíritos que também resolveram descer à terra para dar a vida a Jesus, ao Evangelho, a uma nova mensagem que deveria transformar o mundo num mundo de amor e bondade. Hoje, são passados muito tempo, mas nós podemos dizer tranquilamente que a mensagem do Cristo ganhou e ganha terreno a cada dia, renovando novos corações para o bem e para a caridade. Mas naquela época, os cristãos eram decididos. Eu gostaria de falar aqui rapidamente, do livro Ave Cristo, gente. O livro Ave Cristo mostra, né, como os primeiros cristãos se dedicavam à mensagem do Cristo. E eu gostaria de lembrar aqui uma passagem que consta no livro Ave Cristo, que é de Rufo, porque o livro Ave Cristo conta a história de Quinto Varro, que tem por missão resgatar o filho Tassiano, que ele é totalmente avesso a Jesus, ao cristianismo. E nessa história, no meio dessa história, chega Rufo,
né? Então, resumindo, Tassiano tem lá, é casado, tem um palácio, é cercado por muitos serviçais, e ele reverencia a deusa Cibele, porque era um mundo politeístas, onde era acentuado a grande divisão entre ricos e pobres, poderosos e miseráveis. Não existia a menor possibilidade de ajudar alguém pobre e de chamá-lo de irmãos. Não existia. Né? A propósito de Jesus tem essa questão. E eles não aceitavam isso. Como considerar o outro como irmão? Como estender a mão a quem precisa? Como perdoar? Como tolerar? Não existia. Né? Então, Tassiano, ele convoca todos os serviçais para, de frente à estátua de Cibele, ajoelharem, negar Jesus e passar, né, a dar a ela incenso, alimentos, frequentar o templo, orar. Caso isso não fizessem, seriam mortos. E naquele momento, como descreve maravilhosamente bem Emmanuel, no livro Ave Cristo, pela psicografia do Chico, Rufo era alguém que foi deixado por último, porque sabiam que ele seria irredutível. E foi. Por último, todos os serviçais negaram Jesus, mas torciam para que Rufo não fizesse. Então, Rufo é chamado ali na frente de todo mundo, imagine aquela plateia imensa, né? E Tassiano diz a ele, olha, se você quiser viver, você tem que negar Jesus. E Rufo diz mais ou menos assim, meu senhor, durante toda a minha vida, eu servi os meus senhores com todo apreço, carinho e responsabilidade. Durante toda a minha vida. Eu penso que em nenhum momento eu tive qualquer deslize na minha prática, aqueles que me consideram. Eu fiz da melhor forma possível. Agora, quanto à questão religiosa, eu me dou o luxo, me dou o direito de escolher Jesus e não Cibele, que é uma deusa fria e que não tem a menor prática da caridade e do amor pelo próximo como vocês. Porque vocês dizem reverenciar uma deusa, mas matam, escravizam, e Jesus não quer isso. Então, eu sou cristão. E ali ao longe tem a esposa e as duas filhinhas de Rufo, que vão até ele, né, segurada pelos soldados, e diz, papai, volte para casa. Nós estamos com muita saudade, nós lhe amamos, papai. O que será de nós sem você? A esposa suplica, as filhas suplicam, e ele começa ali a chorar, né, e tendo por Jesus um grande amor. Um mercador de escravos que estava do lado de Tassiano diz a ele assim, deixa eu falar com Rufo. Eu vou falar com Rufo o que nós faremos com a esposa e com as filhas. Quem sabe ele se dobra. Aí Tassiano deixa. E o mercador vai até Rufo, que está lá ajoelhado, ensanguentado, sofrido. E o mercador diz assim, eu esqueci o nome do mercador, né? E o mercador diz assim, meu irmão, morra em paz. Eu também sou cristão. E a tua esposa e as tuas filhas estarão em boas mãos. E aí, então, se desenha nos lábios de Rufo um sorriso, ele é amarrado na cauda de um cavalo e seu corpo é despedaçado. Isso era a mensagem que os cristãos interiorizavam. O amor por Jesus a ponto de darem a própria vida. E a mensagem de Jesus chega até nós pela prática do bem e pelas maravilhosas mensagens de Amélia Rodrigues. Cabe a nós realizarmos o melhor, procurarmos fazer o que tem que ser feito, como fizeram
as 3 mulheres gregas que se tornaram cristãs, Irene, Ágape e Quíonia, que no ano de 284 a 306, o imperador Diocleciano foi o mais implacável perseguidor contra os cristãos. Destituiu tudo, tirou tudo, e todos os que eram denunciados eram mortos. E as mulheres, como nós dissemos, eram violentadas, tinham nudez exposta, e elas eram queimadas vivas. Elas eram pagãs, e quando conheceram a mensagem do Cristo, elas se modificaram, a ponto da prática da caridade e da divulgação do Evangelho. Diocleciano não toleravam. Elas foram denunciadas, as 2 irmãs foram presas, que eram Ágape e Quíonia. Depois também foi Irene. As 2 irmãs foram degoladas na frente de Irene. E Irene também, por sua vez, não negou Jesus. Nem as 2 e nem Irene. Irene também foi morta no ano de 303. Passou por todo esse processo e foi queimada viva. Somente no ano de 313, né, depois de Cristo, é que o imperador Constantino assinou o Edito de Milão, decretando o fim da perseguição religiosa, garantindo oficialmente a legitimidade do cristianismo, que é a liberdade religiosa, mas o fim das perseguições aos cristãos, aqueles que seguiam Jesus. E aí, foram passando o tempo. Quando chega o Consolador Prometido, pelas mãos benditas de Kardec, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que foi lançado, né, a imitação do Evangelho, no ano de 1864, e lá encontra-se 2 mensagens maravilhosas no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E lá nos itens 13 e 14, tem 2 mensagens do Espírito Caritas, de 1861, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 13. Maravilhosas essas 2 mensagens, que também é bom para nós lermos, para nós refletirmos e colocarmos em prática. E todos os espíritos que se comunicavam, porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, nós vamos vendo que todos eles têm, no primeiro momento, a escrita de Kardec, as reflexões de Kardec, né, desse espírito luminoso, e como é a doutrina dos espíritos, também tem a parte das instruções dos espíritos. E Kardec ele vai pesquisar para saber quem foi Caritas. E ele faz lá um registro no livro, na Revista Espírita, do ano de 1862, na página 52, que o espírito Caritas é Irene, que foi sacrificada lá por Diocleciano e que nos presenteou com essa mensagem maravilhosa intitulada, né, depois Prece de Caritas. Porque Kardec desencarna no ano de 1869, né, no dia 31 de março, mas ele não conheceu a mensagem Prece de Caritas. Mas ele deixou registrado, né, na Revista Espírita, que Caritas era Irene, que foi martirizada e que foi canonizada pela Igreja também, Santa Irene. Agora, Madame W. Clio, ela foi contemporânea de Kardec, naquela época, né? Foi contemporânea de Kardec. E ela psicografou várias mensagens de vários espíritos. É uma das médiuns mais autênticas daquela época, média de psicografia. E às vésperas do Natal, de dezembro do ano de 1873, ela nos trouxe a Prece de Caritas,
A prece de Cáritas, que é conhecida em todas as casas espíritas, de norte a sul, leste a oeste do Brasil e do mundo. Não estou dizendo, né, que a prece de Cáritas é melhor do que o Pai Nosso, porque o Pai Nosso saiu dos lábios de Jesus, que está lá no capítulo 6, no Sermão da Montanha, versículos 9 a 13. Mas a prece de Cáritas é sublime, gente. Né? É sublime, é uma prece que nós podemos ler ou falar, né, à noite, antes de deitar, nas nossas preces por aqueles que precisam. Então, fica aí registrado, né, todos aqueles que, ao seguir Jesus, se tornam trigos de Deus. Porque a Amélia Rodrigues, na mensagem, conclui assim: hoje ainda permanecem assim. Fidelidade a Jesus torna-se autoimolação. Olha que interessante que ela fala. Fidelidade a Jesus torna-se autoimolação com o sacrifício da renúncia. O trigal estua na gleba terrestre, mas pouco a pouco é o trigo de Deus que surge em cada coração, em cada mente. Então, que todos nós, após a leitura, após as reflexões, possamos ser um pouquinho do trigo de Deus na terra. Não seremos jogados no circo máximo, nem flechas haverão de adentrar o nosso corpo, nem espadas, nem seremos queimados. Mas existem outros tantos desafios junto àqueles com quem nós convivemos no nosso dia a dia. E que tenhamos a coragem de, a cada momento e instante, se impor através da mensagem de Jesus, mas com muita abnegação, com muito carinho, com muita lealdade, à prática do bem e da caridade. Obrigado a todos vocês, mais uma vez, né, pela paciência de nos ouvir, pelo carinho, pelo prestígio. E eu concluo pedindo o seguinte: estudem, leem. Os dias pelos quais nós estamos passando estão muito difíceis. Não deixem, não permitam, de forma nenhuma, que a desconfiança, que o cansaço, que pensamentos vazios venham adentrar o terreno dos nossos corações, para que o desânimo não permita que nós continuemos. Jesus está no leme e não nos abandona nunca. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e nos amparar cada vez mais. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe e que possamos, né, em outros momentos, estarmos juntos nessa prática do amor e da caridade, na divulgação do Evangelho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, muita paz e um feliz 2023.